Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma rubrica Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras, logo a seguir aos compromissos das 10h30, e quinzenalmente trazemos sempre um convidado, hoje uma convidada, a fisioterapeuta Marta Gomes, que nos vai falar de dois temas deveras importantes, hidroterapia e também o relaxamento. Mas antes de passar a palavra ao nosso psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva, eu gostaria de dizer que, como sempre, temos sempre os contactos disponíveis, caso queira participar em direto connosco ou via e-mail. Se for por e-mail, psicologiaemconversa@gmail.com, ou através do telefone diretamente 255-539-098. Dr. Ricardo Silva, quem é que é a nossa convidada? Começaríamos, se calhar, para apresentar para os nossos ouvintes também, perceber quem é que convidamos hoje. Sim, antes de mais cumprimentar a terapeuta Marta e agradecer que ela tenha vindo aqui hoje esclarecer-nos um bocadinho e depois passar então a apresentá-la. A terapeuta Marta é licenciada em Fisioterapia pela CESPO. Ela, em prática clínica, ela trabalha na hidroterapia, na fisioterapia respiratória, no neurodesenvolvimento, neurologia, trabalha musculoesquelético, pilates clínico e está também presente no nosso treino intensivo do desenvolvimento. E hoje veio aqui falar-nos um bocadinho de hidroterapia, de relaxamento, e explicar-nos quais os benefícios é que isto pode trazer, quer para a nossa saúde física, quer para a nossa saúde mental. E certo, começámos um bocadinho por aí, terapeuta Marta, afinal o que é a hidroterapia e o que é que ela nos pode trazer de positivo? Antes de mais, bom dia. Bom Muito dia. obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Pronto, então, a hidroterapia. A hidroterapia é mais uma ferramenta terapêutica que nós temos, fisioterapeutas ou também terapeutas ocupacionais, e que é uma técnica em contexto aquático, como o próprio nome indica. A hidroterapia usa os benefícios, as propriedades da água para nos facilitar nessa reabilitação. Seja em forma de reabilitação, seja às vezes em forma só de manutenção, ou também do relaxamento, que é o que está mais relacionado hoje, depois aqui que iremos também falar. Mas, portanto, existem técnicas de hidroterapia, que eu depois vou falar um bocadinho sobre cada uma delas, e que, dependendo dos objetivos que temos para a pessoa, podemos usar apenas uma, mais do que uma, pronto. Isso depois depende do caso que temos em si. E isso era importante, nós trazermos, é por isso que a terapeuta Marta também colocou essa questão do relaxamento, não é? Era trazermos um bocadinho também isso através da hidroterapia, ou seja, que não é tão usual quanto isso, percebermos essa recomendação, não é? Mesmo que depois até haja em muitos lados. E os benefícios que isto depois pode trazer. Porque o relaxamento em si, não é? Já acaba por trazer tantos benefícios. Estamos a falar de um relaxamento que acaba por utilizar esta parte da água, não é? Acaba por ser, até para o próprio corpo, acaba por ser uma coisa mais interativa, não é? Uma coisa diferente nesse sentido. Sim, porque é assim, se nós pensarmos, nós desenvolvemos, não é? Em ambiente intrauterino, foi um meio aquático. Exatamente. Okay, que nos deu a proteção contra choques, não é? Mas também há toda uma liberdade de movimentos que facilita, porque grande parte da gravidade está anulada. Portanto, por si só, estarmos na água já é relaxante, porque nós não sentimos aquela pressão e aquele esforço que temos que fazer, simplesmente até para nos mantermos ativos. Nós, apesar de estarmos aqui os três sentados, não estamos propriamente relaxados, porque nós temos, para estarmos bem sentados, como estamos todos, por acaso estamos com as costas direitas, portanto, temos que estar sempre a lutar contra a gravidade, como eu costumo dizer. Portanto, na água nós não temos que o fazer, porque a água suporta-nos através da flutuação, anula a gravidade, portanto, não só é mais fácil deslocar-nos na água por isso, e também todo e qualquer movimento que façamos não exige tanto em termos musculares. Não há aquela possibilidade de fazer lesão, porque o vácuo da própria água acaba por proteger, certo? Dificilmente se faz uma lesão. O que eu costumo dizer até é que, mesmo quando as pessoas, mesmo com receio, pronto, a hidroterapia acaba por não ser facilitadora, é para quem tem medo de estar na água. Aí não, porque é o que eu digo, o benefício não vai ser nenhum. Claro. Não é? E eu tenho agora neste momento até um caso de uma adolescente em que o objetivo era fazer o ATSO, mas foi o que eu expliquei à mãe. Não é possibilidade de fazer o ATSO
porque ela tem muito receio de estar na água. A menina mal começou a entrar na água, disse logo: eu não consigo. Eu disse: consegues, vamos entrar, vais-te sentar e portanto, estamos a fazer um trabalho ainda do chamado ajuste mental, uma adaptação ao contexto aquático, porque a pessoa às vezes tem medo de estar na água porque não percebe como é que o seu corpo reage, ok? Numa piscina é mais fácil, no mar é complicado porque temos a ondulação, ali não. Portanto, a pessoa tem que perceber como é que o seu corpo reage. Se nos desequilibrarmos e rapidamente conseguimos readquirir o equilíbrio, mas se isso não acontecer, o máximo que pode acontecer, como eu costumo dizer, é engolirmos um pirulito, até porque a pessoa não está ali sozinha, estou sempre com ela. Okay? Exatamente. Em terra, isso não acontece. Por exemplo, em recuperação de pessoas com acidente vascular cerebral, onde depois ficam com muitas sequelas neuromusculares. Quando estamos, por exemplo, a facilitar a marcha em contexto de gabinete, a pessoa tem muito receio, e eu também teria, não é? Porque primeiro é preciso haver uma confiança no outro, mas por muita confiança que nós tenhamos na outra pessoa, nós temos sempre medo de cair. Isso também faz parte, é uma questão de sobrevivência que o ser humano tem. Portanto, o ter medo é bom, faz-nos ser cautelosos. Na água isso facilita, porque a pessoa não tem que estar tão preocupada por isso, porque a própria água envolve e protege e já dá algum suporte à pessoa. E depois todo e qualquer movimento está facilitado por isso. Pronto. O relaxamento em si, eu até em contexto de gabinete promovo isso. Eu crio sempre, porque eu acho que mesmo que seja para fazer portanto, uma recuperação a nível de uma lesão do joelho ou assim, se o ambiente estiver propício a que a pessoa, portanto, se tiver um ambiente acolhedor e calmo, de relaxamento, a pessoa também se vai sentir melhor. E acima de tudo é isso que nós queremos. E o Dr. Ricardo, melhor que eu, sabe disso, que se nós estivermos mais deprimidos ou mais tristes, uma simples pancada numa porta a dor, a representação da dor naquele dia tem muito maior do que noutros dias estamos tão atarefados a fazer coisas que a gente bate só de passar 2 dias via negra e é que percebeu que se magoou. Portanto, isso acho que acima de tudo a sensação de bem-estar é fundamental para qualquer processo de reabilitação. E esta questão de libertar a tensão, não é? Porque como a pessoa fica ali, porque nós sobre muito stress ou sobre períodos excessivos de ansiedade, o nosso corpo acaba de ficar tenso, mesmo os próprios músculos, ou seja, é uma consequência direta da ansiedade. E esse contexto da água, onde a pessoa não precisa de fazer qualquer tipo de força, não é? A pessoa está liberta completamente de utilizar os músculos, vamos dizer assim, não é? Sim. A nível de relaxamento, existem 2 técnicas que são mais adequadas para isso, que é o Ai Chi e o Atsu. O Ai Chi, o que é que eles diferem entre si? O Ai Chi tem uma componente ativa da pessoa. Ok? O Ai Chi é uma adaptação do Tai Chi. Eu costumo explicar às pessoas que quando vemos às vezes aqueles filmes e vemos aqueles grupos de pessoas no jardim a fazer aquela sequência de movimentos, parece quase uma dança, pronto, em que tem que haver muito controle, muita concentração, porque é uma coordenação em termos de movimentos, não é? Treino de equilíbrio, e isso é transportado para a água. Claro que há uma adaptação dos movimentos, mas nós temos, e no ID pelo menos é assim que eu faço, só está uma pessoa, portanto o trabalho lá é sempre de 1 para 1. Estamos a falar que temos uma piscina privada, não é? Temos uma piscina nas instalações do Instituto de Desenvolvimento, onde só estou eu e a pessoa, portanto só por aí só um paciente cada vez. Exatamente. O que eu já cheguei a fazer com Ai Chi foi estar 2 pessoas, mas por exemplo porque eram cunhadas e então quiseram fazer juntas. Uma vontade própria. Exatamente. Porque também é o máximo, porque senão depois eu acho que a pessoa já acaba por não estar mais à vontade. Era como há bocadinho estávamos a falar aqui em off, que o facto de ir para umas piscinas municipais onde começa logo, portanto, muita gente, o barulho, depois a pessoa sente-se exposta, que temos que ver que a pessoa está de fato bem, e nem toda a gente se sente confortável, e muitas das vezes, principalmente pessoas já assim, a partir dos 50, 60 anos, às vezes começam, mas a minha mãe depois por causa do fato de banho e não sei o quê, que eu digo, não tem que se preocupar, aliás, aquilo está tão escuro que eu quase mal vejo. Exatamente. Se tem pelos, se não tem pelos, não precisa estar com essa preocupação. Pronto, mas só por aí às vezes já facilita, a pessoa não se sente exposta, portanto a pessoa entra naquele espaço balneário, é tudo ali dentro, portanto não é vista por mais ninguém a não ser por mim. E então no Ai Chi eu estou, se for só uma pessoa, estou eu e a pessoa dentro da piscina e eu faço a sequência de movimentos e a pessoa tem que fazer ao meu ritmo, porque o ritmo é importante, porque não é chegar ali, vira, toca andar, então isso não se está a fazer nada. Que é como eu costumo dizer à pessoa, por exemplo, quando estamos a trabalhar, não é, fazer a sequência
com os braços principalmente, e depois é uma coordenação entre tudo. Basta só quase nós guiarmos o movimento, porque a água já suporta os braços, nós só temos quase que guiar, e aquilo é sentir, e depois é a pessoa sentir a água a passar na pele, portanto, o deslocar o braço, portanto, tudo isso é que nos vai dar... das sensações, não é? Exatamente, é que nos vai dar essa sensação de relaxamento e bem-estar, porque a água cria como que uma massagem. Uma massagem. Depois, ressalvar que na hidroterapia, em qualquer uma das técnicas, a pessoa só está com a cabeça fora d'água. Portanto, mesmo o pescoço está praticamente todo submerso, porque só assim é que o corpo vai ter os efeitos da água. Porque estarmos a fazer movimentos de braços com água pela cintura, ok, as pernas estão a fazer hidroterapia, os braços não estão, ok? Porque se eu estou a trabalhar braços, a cintura escapular tem que estar submersa. Não tem aquela gravidade que falou há um bocadinho. Exatamente, não é? porque está a fazer na mesma, vai ter a ação do o peso, portanto a pressão que tem em terra, só por dizer que está com as pernas. Portanto, esta ressalva até para a hidroginástica e tudo. Eu tenho a minha tia começou a fazer agora, digo sempre, na piscina, quando estiveres a trabalhar braços, põe-te de joelhos, por favor, fica-me com os braços dentro d'água, porque senão tu estás na mesma a criar pressão. Exatamente. Portanto, vê isso. E no Aichi, portanto, é com esta sequência e acaba, porque depois lá está, induzimos o relaxamento, mas isto, apesar de serem técnicas de relaxamento, eu também as uso como outro tipo de ferramentas e mesmo no Aichi... Mas até complementando esta parte da fisioterapia em si, sim, não é? Por exemplo, para trabalhar coordenação, equilíbrio, com pessoas já mais da terceira idade, não é? Podemos dizer assim que às vezes também já há uma lentificação dos movimentos e já há uma diminuição da resposta, por exemplo, em caso de desequilíbrios ou assim. Portanto, na água nós conseguimos trabalhar isso em segurança. Se a pessoa se sente segura, e se bem que ainda por cima, nestes casos, já estamos, e eu ainda soube na quarta-feira, não é? No nosso webinar, que com 40 anos já estou a entrar portanto, já estou a envelhecer, como se não soubesse, portanto, a nível articular e tudo, principalmente situação de artrose, a água é um benefício muito grande. É uma mais-valia. Sim, porque estamos a libertar, o movimento é o que reabilitação é tudo através do movimento. E eu faço a terapia manual, as minhas técnicas de intervenção, portanto, é as mãos, e quanto muito as agulhas para fazer o chamado agulhamento seco. Mas de resto é mãos e usar o peso da pessoa a nível de membros, portanto, para a reabilitação. No caso das artroses, portanto, há um desgaste a nível articular e então o movimento acaba por ser doloroso e um bocadinho nocivo se for feito em carga. A piscina tem essa vantagem, porque como é feita em descarga, a articulação já não vai estar ali a raspar uma na outra, não é? Em termos que há uma diminuição, há um desgaste da cartilagem e por isso causa esse desconforto. E na água isso é uma vantagem. Uma mais-valia. Exatamente, exatamente. A outra técnica de relaxamento, que acaba por ser a que eu uso mais e que é mais procurada e muito recomendada também pelos meus colegas da psicologia, que acabam por enviar as pessoas, e então estes últimos anos tem sido uma procura muito maior, tendo em conta a situação pandémica que acho que ainda vivemos. É o Watsu. O Watsu, como eu digo, é o supra-sumo do relaxamento, ok? Porquê? Porque a pessoa não tem que fazer nada. A pessoa só tem, como eu digo, respirar, ok? Porque isso convém respirar, mas só tem que respirar e deixar-se entregue a mim. Não é fácil, principalmente na primeira sessão, até metade da sessão, é o que eu costumo dizer, a pessoa ainda está ali um bocadinho assim apreensiva, depois quer-me ajudar, quer fazer um movimento, isto acaba de ser automático, não é fácil, tá bem? Mas depois de meio, lá está, porque estamos a falar que a nossa piscina está a uma temperatura de 35 graus, que é o que é, 34, 35. E aquele temperatura ambiente, do corpo, não é? Normalmente. É o que é suposto para aquele ambiente que nós temos com luzes e com... também é importante não é? Sim, porque aquilo está tudo escuro, ok? Aliás, eu até já acendo um candeeiro para a pessoa conseguir entrar para a piscina, porque senão depois até pode-se desequilibrar. Mas temos as velas, depois é a música, tanto no Aichi também, portanto, isto é sempre um ambiente escurecido, ok? À luz das velas, depois temos também... Já acalma logo o organismo, exatamente. O não haver tanta luz. Exatamente, exatamente. E por isso depois tem a música também em si, e tudo isto estamos a criar logo um ambiente, bem está, as pessoas quando entram na piscina é logo aquele efeito uau, não é? Já acalma só para entrar na porta. É logo isso, portanto, a não ser aquele calor que sentem, que eu digo, bem-vindo aqui ao verão, aqui é verão o ano todo, tirando isso que às vezes acaba por ser assim, aquele cheiro que fica por causa das velas, tudo aquilo é relaxante. Eu estou a sentir é que há muitas perguntas do outro lado, além das pessoas não estarem a participar, onde é que isso fica?
Porque com esta coisa está-se a disputar aqui um interesse. Sim. Onde é que isso fica? Onde é que eu posso me dirigir? Isso nós podemos deixar aqui. A terapeuta Marta trabalha comigo, não é? Nós somos colegas de trabalho do Instituto de Desenvolvimento, ou seja, em Paredes. Junto ao Parque da Cidade. Exatamente, junto ao Parque da Cidade. E as pessoas, se quiserem experimentar uma ação com a terapeuta Marta, que eu acho que devem fazê-lo. Sim, não se irão arrepender. Eu acho que não. Eu não quero estar a interromper o raciocínio, porque estamos aqui, mas eu já estava a prever esta obrigada, pergunta. é verdade. Às vezes. Porque quando falou aqui ao verão todo o ano, o relaxamento, é muito todos agradável. procuramos ser relaxados. Sim. Porque nós criamos ao longo do nosso dia a dia sempre stress, ansiedades, e isso é uma somatização de uma carga que depois dá-nos uma intensidade no corpo que a gente muitas vezes depois parece que dói tudo porque não faz uma técnica de relaxamento, não é? Eu posso dizer que no início, quando tivemos que fechar a piscina, infelizmente, quando iniciou o Covid, até porque estamos a falar que, como já vos tinha dito há bocado, a pessoa e eu estamos muito próximas. Eu estou sempre com as pessoas ao colo, em qualquer técnica de hidroterapia, seja o Atsu, o Aichi, pronto, é onde acaba por haver uma maior distância, até porque como nós temos que mexer os braços, aí poderá ser, estamos a 2 passos afastadas. Mas de resto, o Bad Ragaz ou o Aliwik, que são outras técnicas também de hidroterapia, não tanto de promover o relaxamento, mas como por aquilo que eu disse, acaba também por haver bem-estar. O Aliwik é mais uma técnica em que 10 pontos promovemos a adaptação da pessoa ao contexto aquático e a deslocação dela na água. Não é um nadar propriamente dito, mas já a pessoa consegue flutuar e deslocar-se na água. Estamos a falar que esta técnica, este método da Aliwik, foi desenvolvido essencialmente para pessoas com deficiência motora, em que eles até chamam dos nadadores. Portanto, para qualquer pessoa, isso eu tenho experiência, que eu trabalhei 12 anos numa instituição de multideficiência em Penafiel, a APADIMP, e eu posso dizer que nós usávamos muito isto com os nossos utentes e que tive um jovem que conseguiu, com medo da água, e isto em piscinas municipais, nós tínhamos que ir, apesar de termos também, eu ainda falo como se lá estivesse, de terem uma piscina também na instituição, mas que não para este tipo de trabalho não éramos usados mais para relaxamento e para casos mais dependentes. E também por toda a logística que envolve tirar os utentes da instituição, mas ele com o Aliwik conseguiu, portanto, deslocar-se na água depois ao ponto de, com a professora de Educação Física, que também lá tem, e participar depois em natação adaptada e competições. Para estas questões de fobias, não é? Também acaba por ser às vezes interessante. Sim, ele tinha medo de incapacidade, porque se tu pensares, se nós estamos numa cadeira de rodas e só temos os braços para nos defendermos, portanto, este miúdo, ele pensa assim, na água como é que eu faço? Quer dizer, e se eu caio, como é que eu me seguro se eu não me consigo? Exatamente. Portanto, pegámos-nos muitas vezes os dois, porque eu também sou teimosa e quando eu vejo que a pessoa tem potencial, portanto também não desisto. E então, ao ponto dele conseguir efetivamente isso. Mas no Atsu em si, como relaxamento, para não fugirmos aqui ao que viemos mais falar. Mas não fugimos porque é interessante percebermos, porque também nos traz esta outra parte, não é? Até porque assim, a nível de piscina e como em gabinete, não é? Nós, eu digo nós porque acho que todos os fisios trabalhamos assim, ou qualquer profissional de saúde, não usamos só uma técnica, nós usamos o que é preciso e, portanto, às vezes misturamos coisas. E eu, por exemplo, quando falei há bocado na questão do ajuste mental, quando a pessoa está na piscina, até se adaptar, eu uso muitas técnicas da Aliwik, ok? E também tem para... que ali uma adaptação. Isso faz-me lembrar uma frase que a terapeuta Marta já me disse, que é, a pessoa chega ali e vai fazer uma massagem no sillão, de repente diz que me dói o sei que, o que é que eu vou fazer? Eu como fisioterapeuta, isto é muito isso, não é? Ou seja, vai sentindo outras necessidades, vai-se adaptando ao paciente. Exatamente, eu tive uma senhora que vinha com uma prescrição do médico só para a anca. Mas depois eu também me dói as costas, então não se vai deitar assim, vai-se deitar primeiro de barriga para baixo. E ela, mas assim mexeu-me em tudo. Claro, a senhora é um todo. Exatamente. E não é só nós aqui, eu aqui, não é como, pronto, não é anca, quer dizer, dói-lhe o braço e eu não lhe mexo, vem cá para a próxima consulta. Não, eu tento logo, na consulta, pelo menos que a pessoa vá sentir-se um bocadinho melhor dentro do que são as suas limitações. Eu trato o outro como gostaria que me tratassem a mim. Portanto, se nós vamos com uma dor, pelo menos sair um bocadinho melhor de lá. Logo na primeira consulta, eu tento logo fazer isso. Eu não faço dificilmente faço só uma consulta de avaliação
e depois começamos o tratamento no dia a seguir. Não. Isso faço muitas vezes até por questões mais relacionadas com a piscina, quando ainda há um bocadinho ou de dúvidas do que é que poderá ser o mais indicado para aquela pessoa. Então, quando é assim, sim, primeiro temos uma conversa, eu apresento o que é que pode ser feito, até porque toda a minha intervenção e toda a nossa intervenção devia ser centrada no utente, não é? Daquilo que é importante para a pessoa e não para nós. Portanto, a pessoa informada devidamente quais são as suas opções, ter uma liberdade de escolha do que acha que poderá ser melhor para si. Estamos ali para aconselhar, porque como profissionais de saúde, nem sempre a pessoa também está apta de fazer essa escolha sozinha. Mas pelo menos ter uma opção de tem estas 3 intervenções. Podemos fazer assim, em conjunto, separado, pronto. No ato suicídio, então, a pessoa entra, eu explico como é, desloco-me pela piscina para a pessoa perceber que a profundidade é toda a mesma, ok? E que não sei nadar. Não precisa, porque não vai nadar também. Aqui não vai nadar, até porque se der 2 braçadas, chega logo rapidamente. Portanto, a ideia não é nadar. Mas é só para a pessoa sentir confiança de que se equilibrar, se me der alguma coisinha má e que eu caia com a pessoa pode ir ao fundo, mas vem ao de cima, rapidamente, consegue rapidamente ter em pé. Dificilmente as pessoas não têm em pé. E portanto depois eu pego na pessoa ao colo e é como que uma dança na água. É uma sequência de movimentos, mas que a diferença do AIX-Press é que aqui sou eu que estou a fazer. E, portanto, a pessoa está deitada e eu faço toda uma série de movimentos com o seu corpo. Depois acabo, às vezes, por colocar os flutuadores para ter uma maior liberdade e pego só através de um braço, consigo deslocar a pessoa na água ou só com a perna ou através da cabeça. E portanto, as pessoas não usam touca. Ok? Porque a própria sensação da água no couro cabeludo, o cabelo, a mexer, tudo isto vai dar uma sensação de relaxamento e de bem-estar. E, portanto, a touca em si acaba por também logo privar-nos nisso, a não ser que a pessoa queira usar, e aí tudo bem. Mas é o que eu digo, da minha parte não é obrigatório usar, muito pelo contrário, porque eu acho que a pessoa até vai usufruir mais. Mas isso depois, lá está. Vai ao critério de cada um. Exatamente. À escolha de cada um. Eu se me permitir, terapeuta Marta, vou fazer aqui 2 questões. Isto porque o nosso tempo, infelizmente, passa, que é uma coisa rápida. E deixava certo aqui já 2. Mas antes disso, eu depois gostava só de comentar aqui relativamente a uma. A primeira era em que situações é que a hidroterapia pode então ser feita. Já foi dando alguns exemplos, não sei se depois quer acrescentar alguns. E vou pôr a outra junto, que é quais as vantagens da hidroterapia. Foi feita através do nosso Facebook pela Karine. E eu acrescentava aqui esta pergunta só para situações de ansiedade, para situações, por exemplo, de depressão que estão relacionadas com fatores ansiogénicos, por exemplo, os efeitos do relaxamento. Eu peço desculpa que isto em rádio tem estas coisas no direto. Os efeitos do relaxamento, a hidroterapia neste tipo de situações são mesmo muito potencializadores, ou seja, ajudam muito a pessoa a conseguir ultrapassar estas situações. Claro que não chega, obviamente, mas tem aqui um fator muito importante e acaba por fazer com que a pessoa, muitas vezes, seja o único momento onde ela consegue relaxar. Estamos a falar de pessoas muito ansiosas e começam a adquirir, claro que não é de um momento para o outro, não é? Mas começam a adquirir ali estratégias para conseguirem relaxar e até muitas vezes transportá-las para outras situações do dia a dia, não é? Sim, que é isso que se pretende. É o que eu digo, quando são situações assim de ansiedade extrema, é o que eu tento dizer às pessoas no final da sessão, digo, gostei, foi muito bom. Pronto, então, esta sensação que esteve aqui, porque normalmente eu digo à pessoa, pode estar com os olhos fechados ou com os olhos abertos, é como quiser, mas às vezes com os olhos fechados, porquê? Porque assim, para sentir mais aquilo que está a acontecer e não se perder tanto pelo visual, até porque, pronto, ok, nós temos uma projeção na parede, no teto, não é? Mas isso até, pronto, se for, eu tento é que a pessoa veja como se sente melhor. Exatamente. Com ou sem os olhos abertos E depois, o que eu tento dizer às pessoas é, quando estiver naquele pico de stress ou já prevê que vai ter uma crise de ansiedade ou assim, portanto, tente ir para um sítio onde possa fechar os olhos e lembrar-se e trazer-se novamente aqui à piscina. E pensar nas sensações, naquilo que se sentiu aqui, segura, confortável e esta sensação agradável, não é, de bem-estar, e portanto respirar fundo e tentar, portanto, transportar-se para aqui novamente. Para acalmar, porque claro que a pessoa não vai andar com a piscina atrás, mas a ideia é perceber que existe a possibilidade de nos acalmarmos
não é? Que naquele Através momento... do pensamento, daquela Sim, experiência sim. da piscina, tentar levar... Sim, quando nós estamos mal, tentamos pensar em coisas agradáveis, não é? Que nos transmitam alegria e felicidade. Não só assim, por exemplo, a tom de exemplo destas vantagens, não é? Isto não tem muito a ver com as funções da terapeuta Marta, mas, por exemplo, nós lá até já criamos uma espécie de valência na clínica, que foi o quê? Foi fazer-se a terapia da fala no contexto aquático, ou seja, todo este ambiente, claro, com luz, porque muitas vezes é preciso, não é? Sim, tudo é adaptado. Exatamente. E nem todas as pessoas conseguem estar às Exatamente. escuras. Ou seja, adaptou-se isto um bocadinho ali à terapia da fala, para quê? Para que estas crianças um bocadinho mais resistentes, que se conseguia ali ter grandes resultados, tentar-se, ou seja, uma forma alternativa de chegar-se lá. E libertar um bocadinho a mente, pelo facto até do espaço onde se encontra, a brincar. É diferente. Não que nem gabinete não seja a brincar, mas é mais dirigido. Exatamente. A água é um meio facilitador, porque qualquer criança, à partida, gosta da água. Portanto, é um meio facilitador. Portanto, as vantagens da hidroterapia são muitas lá, precisamente por causa disso. À partida, e já excluindo as situações que falámos de medo e de fobias, como é lógico, isso em qualquer situação, as vantagens são essas. É um ambiente agradável, é de bem-estar, promove a liberdade de movimentos, portanto, para as crianças acaba por ser logo, eles associam logo aquilo à brincadeira, e nós conseguimos, através da brincar, eu costumo dizer que eu consigo fazer com que a criança faça aquilo que eu quero que ela faça, sem que ela perceba que me está a fazer aquilo que eu quero, achando que ela é que está a fazer. E, por exemplo, com as crianças isso acaba por ser facilitador. Situações em que a hidroterapia pode fazer bem ou ser indicada são muitas, foi como eu digo, nós não esquecer que nós somos ambientes terrestres, não é? Portanto, não é, pode haver sempre uma complementaridade. E é um bocadinho isso, portanto, há situações em que, como eu digo, libertação de contraturas, por exemplo, quando a pessoa tem uma tensão muscular global, generalizada, de tal forma que eu digo, olha, por muito aqui em gabinete que possamos estar a trabalhar, e às vezes é necessário, porque para a libertação de contraturas eu na água não consigo ser tão precisa, mas por esta tensão muscular não é generalizada, o melhor seria primeiro na água também ajudarmos, primeiro não, pelo menos as duas coisas, porque uma depois vai nos ajudar, a pessoa vai começar a diminuir a tensão e tudo, é como eu digo, quando nós tivermos que estar fechados, eu senti muito, tanto a nível de stress em mim, mas também mesmo em termos de corpo, porque o meu trabalho acaba por ter uma exigência física muito grande, e eu, como eu digo, eu estou a tratar os outros e trato-me a mim. Por isso é que eu digo, a nível de ser bom, eu acho que só se a pessoa não gostar da água, porque foi como eu estava a dizer há bocadinho em off, eu a fazer, eu relaxo, portanto é impossível que a pessoa ao meu colo... Mas isso também tem presente aquilo que faz. Pronto, sim, e é gosto isto. muito. E nota-se até da forma como faz esta comunicação. É relaxante. É relaxante. Parece que se diz. Eu deixava só aqui uma questão, porque temos aqui uma última questão e o tempo está mesmo a terminar, que foi colocada pelo Pedro através do nosso Instagram, que é o seguinte: existe um número recomendável de sessões por semana ou por mês? Isso é assim, eu por norma nunca tenho ali uma receita a dizer são X. Eu digo sempre à pessoa, vamos fazendo, dependendo, claro, há pessoas que pelo menos se calhar uma vez por semana. Eu já tive uma senhora com fibromialgia que fazia 3 vezes, que só assim é que ela começou depois a poder fazer caminhadas e tudo, a água. Aliás, ela até já fazia esforços em casa antes de vir ter comigo, porque sabia que depois ali ia ficar bem. Às vezes chegava lá já toda partidinha, mas depois eu sei que depois daqui fico bem. E portanto, isso depois o número de sessões, como tudo, depende do caso que temos à frente, depende também da possibilidade da pessoa, e eu isso tento sempre ter em conta. Portanto, ou uma vez por semana ou de 15 em 15, isso depois também tentamos jogar sempre de acordo com as necessidades. Exatamente. E eu pronto, o tempo de facto, quando estamos a falar de coisas que nos são prazerosos, passa muito rápido. Eu quero só agradecer mais uma vez à fisioterapeuta Marta Gomes por ter vindo connosco, ter connosco, para que os nossos ouvintes pudessem ficar um bocadinho mais elucidados e saber que aqui na região que podem de facto relaxar num espaço diferenciador. Exatamente. Sim, porque isso é uma vantagem, porque lá está, nós temos a piscina dentro da clínica e acho que por si só isso já acaba por ser vantajoso, porque a pessoa lá está, não está exposta, e eu é que agradeço muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado também, Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Nós voltamos de hoje a 8 dias. Psicologia em Conversa, uma rúbrica dedicada à saúde mental, à segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar
e esclarecer.